Fala, torcedor palmeirense, várias notícias do Verdão nessa segunda-feira e uma semana muito boa, isso depois de amassar o nosso maior rival pelo Campeonato Brasileiro. E agora vamos focar também na próxima rodada. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Separei aqui um corte da programação da Band Esportes com G4, onde o Paulo Massini fez uma grande análise do Palmeiras e também trouxe todas as informações do Verdão nessa segunda. Os créditos eu vou deixar na descrição. Lembre-se de deixar o seu like, galera, para dar aquela força, aquela moral. Então bora para o programa. Vamos dar uma olhadinha nos resultados desta rodada número 3 do Brasileirão da Série A. Põe na tela aí pra gente ver se teve alguma surpresa. Começamos com a vitória do Juventude no Jacone, 2-1 pra cima do Ceará. Normal. Aí o Bragantino pegou o campeão brasileiro e fez 1-0 em casa. Anormalíssimo. Anormal. Nesse grau? Nesse grau. Não, o Bragantino é... Uma defesa do goleiro do Bragantino, talvez a melhor até agora do Campeonato Brasileiro. Impressionante, uma bola que ele pegou. O Seabra nunca perdeu pro Botafogo. Curioso, na carreira dele. Verdade. O Palmeiras ganhou do Corinthians 2-0. Normal. O normal. O anormal é aqueles primeiros 20 minutos. Aquilo é anormal. Tem algum resultado anormal nesse duelo aí? Nos últimos 3, uma vitória para cada lado e um empate. Faz parte. Muito bem. Vasco e Sport. Esse jogo também deu o que falar, hein? 3-1 pro Vasco em São Januário. Normal também. O Bahia enroscou o carro no Mirassol, hein? Não pode. 1-1. Não pode. Será que esse foi o palpite do Bala que eu não segui? Eu acho que pode ter sido. Grêmio e Flamengo jogaram em Porto Alegre. O Flamengo fez 2-0 com o Arrascaeta. Normal também. Normal. Única vitória de visitante na rodada num campeonato que não tem vitória de visitante. 2 do Flamengo e uma do Palmeiras. E só até agora. Não é por acaso que eles são os líderes na ponta que a gente vai mostrar depois. E que é o que faz a diferença nesse campeonato aí. Bom, São Paulo e Cruzeiro empataram 1-1. Nesse momento, normal. Normal também. E o Arnaldo nem respondeu, ferrou. Não respondeu. Normal. Só você ver quem jogou nos dois lados, aí você vai ver que é normal. A análise tem que ser essa, viu? Curiosos, analistas. Fluminense 1, Santos 0, jogo da noite no Maracanã. Normal também. Com requintes, né? Normal. Samuel Xavier versus Neymar, bola com requintes, personagens interessantes. Melhor público da rodada, 47 mil pagantes praticamente. O torcedor Fluminense foi bem legal a presença. E elevou um pouco a média de público da rodada. E muita gente para ver o Neymar, né? Tinha bastante gente com camisa da seleção. Sem dúvida. Tinha também. Bom, o Fortaleza empatou com o Inter. Teve um golaço do Moisés nesse jogo, mas não valeu, né? Tá impedido, que vai fazer o quê? 0-0. De bicicleta no lado. Impedimento na origem, bem ali. Enfim, aquele nosso VAR que a gente nunca tem conclusão. Edinaldo, para de gastar dinheiro com política e bota o VAR semiautomático, né? Coloca as câmeras que precisa, assuma a transmissão do VAR, não deixe para câmeras que não são habituadas para isso, que são as câmeras de transmissão. Vamos trabalhar aí, gente boa. Vamos parar de gastar dinheiro à toa e investir no futebol brasileiro. Eu tô achando que tem um projeto da CBF contra o VAR. O VAR não entra mais em ação, o negócio é apitar em campo. Acertou ou errou. Isso tem ficado mais evidente nos últimos, pelo menos para mim. Veja bem, pode até ter o projeto, mas o projeto só existe porque os caras não sabem... Republicanamente, eu estou procurando palavras, né? Mas eles poderiam investir o dinheiro onde tinha que investir, né? Impedimento semiautomático, né? Equipamentos adequados, câmeras no estádio todo. E isso é um pedido, você não está pedindo para Série B, Série C, Série D. É a principal série do Campeonato Brasileiro. São 10 jogos por rodada. É possível fazer esse investimento para 10 jogos, né? Acho que bem possível. Não é, desse jeito que anda as coisas lá, não dá, né, velho? Gastando dinheiro não nasce em árvore, né? Bom, e para fechar os resultados, o Atlético Mineiro recebeu vitória. Empataram 2-2, hein? Normal, chama muito atenção. Início decepcionante do Atlético. No finalzinho buscou empate, tava perdendo até o fim. O Vitória fez 1-0, o Galo empatou, o Vitória fez 2-1. E foi um inferno para empatar lá no final. Teve... Na marra. Nossa, foi na marra. Tinha 5 atacantes, Bernardo de lateral esquerdo. Técnico do Vitória, caso o São Paulo troque, mesmo interessa ao São Paulo ou não? Não é o que consta. O Carpini? Carpinismo? Não. Já foi, né? Não, já foi. Muito bem. Mas tá bem no Vitória desde o ano passado. Classificação da Série A em destaque para você. Olha lá, liderança do Flamengo ao lado do Palmeiras, ambos com 7. A diferença é no número de gols marcados, né? Ainda bem que o âncora
espanholização. Eu ia falar espanholização, que começou, que ele não tem dúvida nenhuma. Essa tese é muito boa, mas ela funcionava para o Corinthians com o Flamengo. O Palmeiras meio que furou esse bloqueio aí, né? Ah, sim. Isso lá nos anos... Quando da ruptura do Clube dos 13, toda a discussão vai ser igual Real Madrid, Barcelona, Flamengo... Não foi o fato é que nos pontos corridos, a exceção do Atlético em 21 e do Botafogo ano passado, os dois vêm dominando, né? Nos pontos corridos... nós tivemos uma parte do Corinthians muito vitorioso, do Cruzeiro muito vitorioso. Sim, mas aí nós estamos voltando... Nessa década a gente pode afirmar que, sem dúvida, é isso aí. Ou pelo menos nos últimos 10 anos, né? Exato. Juventude, Vasco, Fluminense, Inter, Fortaleza, Ceará, Corinthians, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, São Paulo... Atlético Mineiro e lá embaixo Mirassol, Santos, Vitória e Sport. É muito começo, qualquer coisa que se fale agora é exagero, mas desse jeito tá aí, o que assusta vocês, hein? O terceiro e quarto lugares ali, se alguém falou isso no Brasil todo aí, pode mandar e falar que você ganhou na Mega Sena, né? Porque Juventude em terceiro e Vasco em quarto, tudo bem, muito começo, é um recorte muito pequenininho, mas surpreende demais. A gente só vai ter uma noção do Brasileirão deste ano até a parada para o Mundial, 10 rodadas. 12, aí, né? Ali dá para vai ter... Com 10 já dá para dar uma olhada, entendeu? Quem briga pelo menos... Isso. Aí, se tiver São Paulo, Galo, Cruzeiro, Santos no rebaixamento, com 10 rodadas, aí a gente pode olhar e falar, não pega mais. Para ser campeão já não pega mais, certo? Agora, vai ser campeonato de recuperação. Mas isso aí não pega. Com 10 rodadas, com 10. Por enquanto, não. Mas agora vamos falar do derby. Então, 2-0 Palmeiras e talvez tenha ficado barato, hein, Paulo Massini? Vamos dar uma olhada nos lances e nos gols que deram a vitória ao Palmeiras diante do Corinthians. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Faz de novo. O quê? Faz uma, a cara. Que isso! É o seguinte, bom, acho que tem ótimas notícias no jogo, né? Foi os primeiros 90 minutos do ano convincentes do Palmeiras. Agora tem um nome em especial que deu equilíbrio para esse time, chama-se Felipe Anderson. Então, para você, palmeirense, que estava chamando ele de Sleep Anderson, isso. Então, eu gostava do Hannibal. Internet é o melhor criador de apelido. Perdeu os internet eu lembrei dele, só um parênteses para fazer uma graça. Ele vai entrar. Quando o Hannibal foi dar uma virada de jogo lá, quase saiu o gol do Hugo lá, errou a virada, eu fiquei pensando, porque o Vacini falou que o Hannibal perdeu os dentes. Mas eu ouvi a live depois, ele falou exatamente. Falou isso. Cadê o Hannibal? Perdeu os dentes. Mas ele melhorou, ele está melhorando. Aos poucos está largando o corega. Veja, muita gente está falando assim, 20 minutos bons. Cara, eu gostei mais do segundo tempo do que do primeiro, para falar a verdade. Mas antes eu vou falar do Felipe Anderson. O Felipe Anderson trouxe tamanho equilíbrio para o Palmeiras, que ele foi, no jogo da Libertadores, vejam a metida de bola que ele foi para o Vitor Roque fazer o segundo gol, por questões de centímetros, estava impedido. No jogo de sábado, ele simplesmente cavou uma bola, deixou o Felipe Anderson, o Vitor Roque de novo, em condições de finalizar dentro da área. O Vitor finalizou errado. Ele, no lance seguinte que sai o gol, o lance anterior é uma bola na trave que ele vai como apoio, jogando como ala. Ele equilibrou o lado direito, ele deu consistência, ele marca, ele joga. Ele é um jogador técnico e dos mais adaptados para o futebol de hoje, para não dizer moderno. Então, é um cara que simplesmente a providência divina, lamentavelmente, a contusão do Veiga, a entrada dele como ala pela direita, porque o treinador mandou entrar pela direita, certo? Então é mérito também do treinador. E a ida para o Estevão para o meio, que nem já vou falar disso, que nem acrescentou tanto assim ao Palmeiras, mas sim a entrada deste jogador, Felipe Anderson. Ele entra na direita, estabiliza o time, marca com linha de 5, volta para fazer a marcação, chega na área, faz gol, não fez porque a bola bateu na trave, dá assistência com qualidade. A assistência que ele deu para o Vitor Roque é coisa de cinema, a cavadinha que ele deu é coisa de cinema. Reparem, nos primeiros 15 segundos do segundo tempo, a jogada trabalhada pelo Palmeiras pelo lado direito e o Facundo mete a bola de cabeça na trave. Aquela jogada foi pensada, idealizada
pelo Felipe Anderson ali pela ponta direita. E o Palmeiras ganha o jogo com o Piquerez, feliz ano novo, Piquerez, pelo lado esquerdo, ganha jogo com o Felipe Anderson por dentro, Martínez jogou muito bem, o Rios fez um bom jogo, o Estevão esteve para mim abaixo de todos, o Vitor Roque foi muito bem, novamente o Facundo jogou como se estivesse jogando o Campeonato Uruguaio, que é para isso que ele foi contratado, né? Então a gente viu um Palmeiras equilibrado, o Palmeiras nos primeiros 20 minutos, claro, fazendo a coisa acontecer, fez os gols de fora da área, mas criou dentro da área, rapidinho o Gomes meteu uma bola que o Donelli fez um milagre e estava dentro da área, o lance do Felipe Anderson estava dentro da área, bateu na trave, voltou, e também o lance do Vitor Roque, que ele entra livre e poderia já ter feito ali até o terceiro gol, já estava 2-0. Então, há sinais de realmente um Palmeiras que a gente quer ver, né? É um Palmeiras que há condições de ver. E o Paulinho? O Paulinho entrou em campo, pegou na bola 3 vezes. 3 vezes. Certo? 4. Numa ele deu um calcanhar no olé, ali e tal, mas nas outras 3 vezes ele chutou uma bola e o Donelli passou muito perto do gol, e nas outras 2 ele chutou, o goleiro pegou, voltou para ele, foi feita a tabela, cruzou na área, o Donelli pegou outra vez. Veja aí o lance do Paulinho. Mostra que é um jogador diferente. Mostra que é um jogador que vai trazer muita qualidade para o ataque do Palmeiras. Então tem um monte de boa notícia. Eu vi um time coletivo, eu vi um lance no primeiro tempo em que o Vitor Roque foi cobrir o Felipe Anderson, isso é fundamental. E vi um time que proporciona ao Corinthians um chute a gol, que é esse que a gente está vendo aos 46:30 do segundo tempo, graças a um erro, um equívoco do Aníbal, que meteu a bola muito alta para o Giai, que também entrou e jogou bem. E vi um Corinthians fazendo pose para o documentário, né? O centroavante lá, como é que é? Né? Fazendo coisinha, isso. Um time cheio de coisa, cheio de rococó, entendeu? Uma escalação ridícula feita pelos irmãos Dias. O Corinthians não jogou bem, é fato, tinha que ter mantido o Romero, né? Tinha que ter mantido o 4-3-3 para esse jogo. O Bidon ficou perdido e o Palmeiras tomou conta do jogo e mereceu o resultado, e 2-0 foi pouco. A partir daí, o que se espera do Palmeiras são atuações neste nível e melhores, já que ele vai agora contar com a volta do Maurício, com o Paulinho já mais, com alguns minutos a mais em campo, para uma semana duríssima, meu caro Napoleão. É o Inter fora, Fortaleza fora, o Bolívar na altitude e depois o Flamengo, o Bahia. Bom, esses são os próximos 4 jogos do Palmeiras. Segura, vou te dar de segura, tá? Só um pouquinho. Família Dias, né? Pai e filho. O que eu falei? Irmãos. Mas somos todos irmãos de alguma forma, né? Perante os olhos do Senhor. O Massa, eu entendo a atitude do time e tal, mas na bucha ali, lembrando um pouquinho do primeiro jogo da decisão do Paulista, até o gol do Yuri, da reta final com o pênalti perdido, se a bola entra, não foi só o resultado que mudou, não? Não, foi a atuação, cara. Até assim, veja quantas bolas trabalhadas o Palmeiras. Olha o lance que eu tô te falando, ó. Veja quantas vezes o Palmeiras fez esse jogo associativo no Campeonato Estadual. É raro. É raro. Desculpa, Arnaldo, só para concluir. Normalmente a saída de bola vem para o lado direito ou vai para o lado esquerdo, volta para o zagueiro, o adversário avança e vem o chutão. O que aconteceu nesse jogo? Completamente diferente. O Palmeiras trabalhou a bola, trabalhou bem pelos lados, por dentro, né? O Corinthians teve mais a bola. Tá tudo bem. O segundo tempo foi excelente. Por quê? O Palmeiras deu a bola para o Corinthians e não aconteceu nada. Mostra um sistema defensivo também robusto, forte, né? Marcando bem o Carrídio, que eu concordo com o Abel, 50% do Corinthians é o Carrídio, entendeu? Marcando bem ele, os dois da frente morrem de fome, certo? E registro. Isso aí é ridículo num país que as pessoas passam fome. Isso aí é ridículo, e chamar os gritos homofóbicos também para o Romero são ridículos, não podem mais acontecer, certo? Então, deixando isso bem claro para o torcedor do Palmeiras, assim como é ridículo 19 mil pessoas num clássico, e mais ridículo ainda, portão fechado, uma fila dos infernos para entrar,
Então, ou a gente vai tratar isso de forma profissional, né? A arena, quem cuida da arena e a dona da arena, ou vai ser impossível, vai ser difícil conviver. Certo? Muito difícil conviver. O ingresso estava mais barato, já tem um ônibus circular que leva o sujeito do trem até o estádio e traz de volta. Parece que existe um começo de entender o que significa isso. Porque é ridículo você ver um estádio com capacidade para 29 mil pessoas, com setores fechados, e eu não confirmei ainda, mas eu vou dizer o que aconteceu. Eu recebi mensagem de pessoas que não conseguiram comprar ingresso. Decidiram ao jogo e não conseguiram comprar ingresso. Mas ela deixou fechado porque você tem que pôr bilheteria, orientador, e você gasta então, mais. Eu não posso afirmar que isso é verdade, porque eu não ouvi o outro lado. Mas eu posso dizer que eu recebi essas reclamações. É claro. Entendeu? Isso eu posso dizer. Fecha esse setor para gastar menos, isso é óbvio. Pode ser que domine o futebol brasileiro. Tem elenco para tal. Então, começa a ter alguma coisa aí. E às vezes, né, a vitória contra um rival dá o empurrão inicial para essa coisa surgir. Mas é o que o Massini falou, é uma sequência muito dura agora. Talvez seja o adversário pior para enfrentar nesse momento no Beira-Rio, com as circunstâncias, mas é uma boa prova ao mesmo tempo. Uma freguesia antiga, né? Exatamente. Mas eu acho que tem coisa boa e nova mesmo aí no front. E, cara, quando você vê o início das trocas do Palmeiras, você tem o Flamengo não tem esse nível de troca. O Flamengo. Não estou falando dos outros. Uhum. Então, essa jogada é espetacular, cara. Então, olha, eu não tinha visto esse ano uma jogada dessa, e acho que o ano passado foi difícil também de ver. Entendeu? E tudo que você explicou aí justifica a frase do Abel ao fim ali, eu falei para presidente o que eu penso do estadual? Cara, o que ele pensa, o que ele falou pro presidente é o que eu falo aqui todo dia. Entendeu? Não dá, mas fazer o quê? O Corinthians está pagando pelo título. Não tem o goleiro titular, não tem o Garro. Entendeu? Essa é quantos desfalques o Corinthians teve ontem? 5. Sábado? 5. Tá, 5. Pelo menos 4 deles são resquícios do estadual, mas beleza, é assim que é no Brasil, é assim que funciona. Eu não vou falar mais sobre isso, senão o corintiano fica bravo comigo, que eu quero dizer como é que ele tem que sentir a vida, porque ele é sofrido, porque é o corintiano, porque não sei o quê, como se esse sofrimento fosse base só para a torcida do Corinthians. Então, vocês estão satisfeitos, estão felizes aí, sem o goleiro, e vai ter sequência dura aí, jogo pra caramba, eliminado na Libertadores, mas encheu a barriga? Tá feliz? Eu não vou medir isso. Pra mim, o estadual é um inferno, é uma porcaria, só atrapalha, entendeu? Não faz sentido mais no mundo. O mundo não existe, né? Então, é isso aí. Mas estadual, nesse, não é pra acabar, hein? Faça o corte corretamente. Não é para acabar, é para mudar o jeito de ser, para que se jogue menos, né? Então a gente já poderia ter Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores rolando desde fevereiro, né? Respeitadas as férias, com pré-temporada, e você põe lá 3, 4 jogos de estadual e vê quem levanta a taça, ou deixa para o final, que é uma ideia que o Tironi trouxe aqui, né? De você deixar, porque aí vai ter o clube... Fecha o calendário, né? Isso, não ganhou nada. Aí o DVD ia ficar maravilhoso no final do ano, com o título, né? Ganhando o estadual. Pode ser. Põe os outros clubes para jogar o ano inteiro, chama os 4 grandes, mas não vai mudar. Tem um contrato assinado até 2049, sei lá eu quando. Não vai mudar e vai assim que é. Então a vida como ela é, como vocês me ensinam todo dia aqui, né? A vida como ela é, a vida é essa. Fala, torcedor palmeirense, mais notícias do Verdão dessa segunda-feira com o programa G4, onde o Paulo Massini trouxe todas as notícias e informações do Verdão dessa segunda-feira bastante agitada, isso por conta da grande vitória que o Palmeiras teve no último derby contra o Corinthians. Este jogo foi realizado na Arena Barueri e o Palmeiras amassou o nosso maior rival por 2-0, poderia ter sido 4-5,
mas o Palmeiras deixou um pouco a desejar ali na finalização final, mas ficou de bom tamanho, né? Isso por conta do desempenho do Verdão, não deixou o rival aí respirar no jogo. O Palmeiras dominou completamente, foi um grande jogo, um grande domínio no Palmeiras, um desempenho espetacular, vários jogadores jogando muito aí, o Piquerez jogou demais, marcou um belo golaço lá de fora da área. Isso sem falar no primeiro gol do nosso volante, né, o Emiliano Martinez, uruguai aí mostrando muita capacidade, fez um golaço de fora da área, inclusive foi determinado que foi o gol mais bonito da rodada aí, da terceira rodada. Palmeiras agora foca no próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, onde vai encarar o Internacional. Vamos fazer aqui algumas informações de um jogador aí que está se destacando demais com a camisa do Verdão. Na verdade ele chegou até badalado, né? Mas depois ficou com bastante desconfiança porque não estava performando e agora está jogando demais. Se trata do Felipe Anderson. Contratado com grande expectativa em 2024, Felipe Anderson levou algum tempo para se adaptar e conquistar a torcida do Verdão. Era questão de tempo, torcedor. Um jogador aí desse nível, né, que fez uma grande carreira lá na Europa, não desaprendeu a jogar bola, é apenas uma questão de adaptação. Alguns jogadores aí demoram mais, outros menos, mas o Felipe Anderson parece que agora está totalmente adaptado ao futebol brasileiro e quem vai ganhar com isso a gente sabe, né, é o Palmeiras. No entanto, após quase 9 meses desde a sua estreia, o jogador finalmente parece ter encontrado em campo, especialmente atuando pela faixa direita do ataque. É aquilo, torcedor, ele estava jogando meio fora de posição, viu? Isso atrapalhou demais a adaptação desse jogador, agora jogando na sua posição verdadeira. Com certeza, ele vai render demais aí com a camisa do Verdão. Segundo algumas informações, tanto na partida contra o Cerro Porteño pela Libertadores, quanto no clássico diante do Corinthians pelo Brasileirão, Felipe Anderson concentrou a sua atuação pelo setor direito. É isso aí, torcedor. Ganhamos mais um atleta aí, né? Felipe Anderson, jogador aí que veio muito badalado, como a gente viu aqui, e agora está performando com a camisa do Verdão. Tenho certeza que ele vai ajudar muito o Palmeiras a conquistar grandes títulos ainda em 2025. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.